and welcome to English in Brazil. I'm Carina, your English teacher, e hoje você vai aprender mais de 30 phrasal verbs super úteis para sua vida e num nível um pouco mais avançado para você dar aquela elevada no seu inglês. Então hoje eu trago mais uma vez o assunto phrasal verbs aqui pro canal. Por quê? Porque os phrasal verbs são muitas vezes o terror dos estudantes de inglês, porque é super difícil a gente conseguir adivinhar o significado deles se a gente não tiver um contexto, porque eles são a junção de um verbo com uma preposição, uma conjunção, e o significado desse verbo original, na maioria das vezes, é modificado. Então, por exemplo, to look é olhar, to look after significa cuidar. Não tem nada a ver com o significado original do verbo, né? Então, por isso, às vezes, é tão complicado a gente aprender phrasal verbs. E eu selecionei aqui 30 phrasal verbs mais avançados para você dar aquele up no seu inglês, seja para sua carreira, seja para sua vida, seja para sua comunicação. É super importante saber phrasal verbs e esse é um vídeo patrocinado pelo Cambly, que é uma plataforma para você fazer aulas de conversação com professores e tutores nativos de diversos lugares do mundo. Então, se você quiser fazer uma aula de conversação experimental para você testar o seu inglês, ver se você consegue aí se sair bem, é só usar esse código e tem um super presente que eu recomendo muito que você pegue, que é um e-book do Cambly super completo com muitos phrasal verbs organizados em ordem alfabética. Então, aproveita esse super presente, é só usar o meu código e os links que estiverem aqui na descrição para você fazer uma aula de graça e ainda baixar esse material que tá incrível, que eu já conferi, e o vídeo de hoje é baseado neste e-book, então só para você ter uma noção do que você vai encontrar lá. Então eu vou seguir a ordem aqui do e-book e eu vou começar da letra A até a letra Z, então esses phrasal verbs vão ser apresentados em ordem alfabética, ok? To act up, it means to fail to function, to stop working, parar de funcionar. For example, I think I need to take my car to the mechanic because it's acting up again. Eu acho que eu preciso levar o meu carro ao mecânico porque ele tá falhando, ele não tá funcionando bem de novo. To back down. To back down. It means to stop defending your opinions in a debate. Parar de defender suas opiniões em um debate. Se calar, recuar nesse sentido. For example, John never backs down. He always wins arguments. O John nunca recua, nunca fica calado, ele sempre ganha aí nas discussões. To break down. To break down means to analyze in detail. For example, I need to break this problem down. Eu preciso analisar detalhadamente esse problema. To call for means to require. Como em uma receita, a gente precisa, essa receita precisa de leite e açúcar. This recipe calls for milk and sugar. This recipe calls for milk but not water. Call for. To call off means to cancel something, an event or an appointment. For example, the party was called off. A festa foi cancelada. To check on is to make sure something or someone is okay. For example, let's check on the baby before we go to sleep. Vamos dar uma checada, vamos ver se o bebê tá bem antes da gente dormir. E essa frase faz total sentido para mim ultimamente. To come across. This phrasal verb means to discover something by accident. For example, I came across this wonderful restaurant when I was traveling. Então eu descobri acidentalmente, me deparei com esse restaurante enquanto eu estava viajando. To come along means to go somewhere with someone. For example, if you want, you can come along. Se você quiser, você pode vir com a gente, você pode nos acompanhar. To come along. To do without. To do without. This means to be able to handle a situation without something or someone. For example, I can't do without you. Eu não consigo ficar bem, eu não consigo me virar, eu não consigo viver sem você. Um outro exemplo menos dramático, I couldn't do without my car in São Paulo. Eu não conseguiria me virar bem, eu não conseguiria ficar bem em São Paulo sem o meu carro. I couldn't do without my car in São Paulo. To dress up means to wear elegant clothes. For example, she always dresses up. Ela tá sempre bem arrumada, sempre elegante. E o contrário é to dress down, which means to dress casually. For example, I'm dressing down because I'm at home. Eu tô aqui com essas roupas simples porque eu tô em casa. To eat something up.
comer algo up, isso significa devorar algo, comer tudo, tudinho, sem deixar nada. For example, Kevin ate the cookies up. O Kevin comeu todos os cookies, ele devorou todos eles, não sobrou nenhum. E isso é uma coisa que as mães falam também para os filhos pequenos. Eat it up, come tudo, come tudinho. Então, eat up. And then we have to eat in and to eat out. And yes, it's exactly what you're thinking. So to eat in is to eat inside the home. So if you eat in, you eat at home. For example, we usually eat in on Sundays. Então, a gente normalmente almoça em casa aos domingos. And to eat out is the opposite when you go out to eat at a restaurant or at somebody else's house. So, we're gonna eat out tonight. A gente vai comer fora hoje. To fall through, this means to fail to happen. For example, unfortunately, my trip to the USA fell through because I don't have enough money. Infelizmente, a minha viagem aos Estados Unidos foi cancelada, não aconteceu, não vai acontecer porque eu não tenho dinheiro. And then, of course, we have lots of phrasal verbs with get. E eu vou chamar um professor do Cambly agora para explicar o significado de dois phrasal verbs. Vamos começar com to get by on. What does it mean? All right, let's see. Well, the phrasal verb to get by on. And that is kind of using minimum resources to accomplish what needs to be done. Like to say, oh, I don't have a lot of food. I need to get by on crackers and water for the week. So that's the minimum usable food that I can successfully do something with. So to get by on, kind of make the most out of minimal supply. All right, and then we have to get off. To get off. To get off, na verdade, tem três significados. Vou pedir para o professor explicar para vocês esses três significados. The phrasal verb get off does have a few different meanings. First one that comes to mind is to get off or exit. Exit, leave, like get off the bus, exit or leave the bus. And you can also hear get off being used to describe a verb like to remove, get off, or get the bug off me, which was a good example. Get off or remove the bug. And also another similar to the first example, like get off, leave, exit. I'll just say that. But yeah, there is a third definition, third meaning for get off, simply used as an imperative to get off, get off. Similar to that. And even a fourth definition I thought of, and a little bit more slang, but to get off is to enjoy something. So, did you like it? Did you get off? Yeah, I got off. E eu vou explicar mais um aqui com get, que é to get away with something, que existe aí no nome da série famosa, que é How to Get Away with Murder. To get away with something significa escapar da culpa de alguma coisa, de algo que é ilegal ou de alguma coisa que você fez de errado. Então, por exemplo, my brother always gets away with everything. O meu irmão sempre se safa de tudo, sempre escapa da culpa dele. To get away with something. To hand something back means to return. For example, is the teacher going to hand back our tests today? A nossa teacher vai devolver os nossas provas hoje? To hand back our tests. To iron out. To iron out means to eliminate. E olha a pronúncia de iron, é iron e não iron. É iron, como se você dissesse I earn a lot of money. So iron. Iron. For example, we need to have a meeting this month in order to iron out the distribution problems. Então a gente precisa ter um encontro, a gente precisa fazer uma reunião esse mês para eliminar esses problemas de distribuição. To iron out. To jump in means to join a conversation. To jump in. For example, feel free to jump in at any moment while we're talking. To keep on. I think you know this one. This is not so hard, but to keep on means to continue. For example, she kept on talking even after her mom asked her to stop. Ela continuou falando mesmo depois de a mãe dela ter pedido para ela parar. So to keep on doing something is the same as
to continue doing something. To let down, you know this one, don't you? There's a song which says, don't let me down. Don't let me down is don't disappoint me. Então, to let something or someone down means to disappoint. Desapontar alguém. Then, of course, we have lots of phrasal verbs with look. Eu escolhi um aqui que é to look into. To look into means to investigate. So, for example, the detective is looking into this murder. O detetive está analisando, investigando esse assassinato. We have lots of phrasal verbs with make as well. And I chose this one, to make something over. And this means to do something again, right? So, for example, the teacher made me do my homework over. O teacher, a professora, me fez fazer de novo a minha lição. To make something over. To name after. Essa é uma expressão bem legal para saber, né? Um phrasal verb legal para saber. For example, my son was named after my grandfather. Isso significa que o meu filho recebeu o nome por causa do avô. Como que eu traduzo isso? Was named after. É como se fosse assim, sabe? Por exemplo, meu marido se chama Anselmo e porque o avô dele era Anselmo também. So, my husband was named after his grandfather. Real story here. Então, como que eu traduzo isso? Was named after. Recebeu o nome em homenagem ao avô? É uma coisa assim. To name after. To open up. To open up means to share feelings. Se abrir, né? Compartilhar os seus sentimentos. For example, it's so good to know that you feel comfortable enough to open up with me. Então, é tão legal saber que você se sente confortável aqui o suficiente para se abrir. To pass away means to die. So, for example, Ayrton Senna passed away in 1994. O Ayrton Senna faleceu em 1994. To pass away é uma forma de dizer falecer. E para esse vídeo não ficar gigante, eu vou pular lá para a letra Z. Quem lembra de um phrasal verb with Z? Eu tenho alguns aqui no e-book do Cambly, ó. To zip around. To zip around means to move quickly from place to place. Se movimentar rápido de um lado para o outro, ficar zanzando de um lado para o outro assim. For example, she zipped around town after work today. Ela ficou ali indo para um lado e para o outro, zanzando, andando rapidamente depois do trabalho aí pela cidade. Então me conta quais phrasal verbs foram novidade aqui para você, ou então melhor, quais que você já sabia, tá? E me escolhe aqui o seu favorito, me conta e não deixe de baixar o e-book porque ele tá muito, muito legal. See you next video. Bye!